Se acontecer alguma coisa ali, e aí? É você e você. É a tripulação que está ali para aqueles 400 passageiros, sabe? Então, E os tendo que comissários... tomar Eu acho atitudes muito rápidas, assertiva, muito assertivas, rápido, muito. e controlar a tensão, porque assim, imagina começa a ter ficar nervoso e começa a falar alto e Então, começa a discutir. Você tem que também ter essa é uma área que eu trabalho bastante. Por exemplo, na empresa ao qual eu trabalho, todo comissário, quando ele entra, a primeira aula dele é de inteligência emocional, que é algo, por exemplo, que nós não temos difundido na nossa educação brasileira. Sim. Educação emocional. Uma pena. Né? Uhum. E por quê? O quanto isso influencia na segurança operacional. Porque muitas vezes a gente fica muito com o técnico. Por exemplo, você aqui fazendo seus drinks. Você sabe o que tem que fazer, o que você tem que colocar. Mas não é só isso. Né? Tem a sua segurança. Tem a segurança do cliente que está aqui quando você entrega uma taça para ele. Que uma taça pode quebrar, dependendo de como você está ou onde você está. O próprio ingrediente. Exatamente, dependendo do que você coloca, né, adulterar. Então, veja, eu acho que esse princípio de inteligência emocional, de quanto você controla para você fazer o seu trabalho, desempenhar o seu trabalho com segurança, o seu trabalho também requer um cuidado, né, da quantidade. Por exemplo, a bordo, não sei se você sabe disso a bordo. A bordo, todas as bebidas, você não pode consumir a sua bebida. Vamos supor, eu embarquei com o meu uísque e eu vou consumir. Tá, não, porque quem tem o controle dessas bebidas somos nós. Tá. Então, o passageiro ele não pode fazer uso da bebida alcoólica que ele embarcou. Por quê? Porque nós temos um controle. E dependendo do problema que nós tivermos a bordo, de conduta comportamental proveniente de uma taça, 2, 3 de vinhos, a gente corta a bebida do avião inteiro. E acontece muito, né? Porque as pessoas hoje elas estão muito estressadas, tensas. Então elas vão voar, elas tomam ansiolítico, elas tomam remédio e elas não. E aí elas misturam com uma taça de champanhe, né? Uma taça de vinho, e é onde as coisas acontecem. É por isso assim, eu adoro viajar e adoro voar, como eu falei, mas eu fico tenso quando sobe. Quando tá lá em cima, que já tá tranquilo e tal, mas pra decolar e pousar, eu fico muito tenso. E aí eu mesmo não gosto de beber bebida alcoólica quando tem disponível, porque eu não sei o que vai ser minha reação lá em cima. E outra, se eu começo a ter alguma coisa aqui, saio do eixo... Vou pra onde? Não dá pra eu sair, vou tomar um ar. Não tem como, né? Então, mas aí você tem um controle de você mesmo, você já sabe o seu limite. Tem pessoas que não, a grande maioria não. E acontece muito. Né? Muito. O índice de comportamentos indisciplinados a bordo aumentou consideravelmente depois da pandemia. É mesmo. Eu acho que até pelo momento que o mundo tá passando, né? Por tudo que vem acontecendo. E assim, você não tem que fazer ali. Porque é diferente você estar num outro estabelecimento que você tem para onde mandar a pessoa ou ligar para a polícia. Pois nós não temos. Não, aí é um voo de 5 horas, 8 horas. 34 mil pés de altitude, né? No meio do oceano. E aí, você faz o quê? Alija igual combustível? Não dá. Não dá para alijar o passageiro, entendeu? Você tem que lidar. Você perguntar se ele quer um paraquedas. Quer um paraquedas? Quer um paraquedas, né? Não tem. Então, assim... As tripulações, elas têm que estar muito bem preparadas. Tem. E é onde entra a inteligência emocional. É onde entra, porque assim, não basta só a parte técnica, né? Muitas vezes você precisa dessa inteligência emocional, controlar as suas emoções para saber lidar com aquela demanda. Não, e o que você falou uma coisa legal, que assim, o comissário que está lá em cima, ele também é um ser humano. Sim. Ele também tem a vida dele, ele também tem os problemas. Muitas vezes ele está lá voando, mas a filha... tá doente em casa, ficou com o pai, enfim, ou a mãe. E como você tem um controle de sabendo que você precisa trabalhar, eu preciso estar aqui, mas a minha filha tá doente, a minha esposa tá no hospital, a minha mãe tá internada. E aí, por exemplo, o pior... com a minha responsabilidade. O pior, uma emergência acontece. O que passa na sua cabeça? Você vai passar o quê? Minha esposa, minha filha... Só que você é o líder ali. E se você não for o líder, o passageiro vai ser. E ele não tem conhecimento nenhum. Você passa isso para a pessoa. A sua fragilidade, você acaba passando para a pessoa. A primeira coisa que acontece quando... Pode ver na turbulência. O avião balançou, os passageiros já olham para você. Aí você tem que estar, né? Não, turbulência... Não, a hora que o piloto fala assim, ó... tripulantes...
sentem e apertem os cintos, a gente vai passar por... Quando ele fala tripulantes, para a área de instabilidade, quando fala tripulantes, eu já falo assim, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Porque se fala assim, senhores passageiros, mas ainda lá o comissário tá passando com suquinho, tá passando com... Sim, aí você fala, tá tudo tranquilo. Tudo bem, mas dá uma chacoalhada. A hora que fala tripulantes, que eles sentam, você fala, pronto, a casa agora caiu. Aí olha, começa a suar. Nesses 25 anos, eu tive uma situação que eu falei, meu Deus, para onde a gente vai? E eu tava na frente, chefe de equipe, né? Eu fico na frente dos passageiros, então todos eles têm a minha visão, né? É uma visão em que você tem a visão toda do avião. Tá. E a gente pegou corrente de vento, tava indo para Campo Grande, e a gente veio para aproximação para pousar. Então, quando eu vim para aproximação, a gente viu que tava tendo turbulência, e aí o procedimento geralmente, às vezes, a grande maioria a gente já vem e já pousa direto. Mas o procedimento, a gente dá um visual, faz uma volta e depois pousa. Tá. E aí, quando a gente chegou para pousar, eu vi que ele fez um visual. Né? Ele fez um visual à direita para seguir. Eu falei, trocou a pista, trocou o vento e trocou a pista, né? Então, ele fez uma volta, né? Eu entendi. E aí, quando ele chegou aqui, aí ele fez uma outra volta, tipo um 8. Eu falei, nossa. Opa. E eu falei, não, tudo bem, né? O vento trocou de novo, ele voltou para o ponto, né, inicial. Quando ele chegou no ponto inicial, ele voltou de novo. Opa, isso aí falou, eu falei, opa, tem meu alguma coisa Deus, estranha aí. Agora a coisa tá... Agora... E aí eu perdi um pouco da referência do que eu tinha, né? Eu perdi um pouco da referência. Esse avião que a gente voava, eu não tinha muita visualização da área externa, da posição que eu estava sentada. Porque ali é o momento de pouso. Decolagem e pouso é um momento de tensão para a tripulação. É o momento que a gente está muito concentrado, né? Em que avião que nós estamos, quais são os passageiros que eu tenho, que aeronave que eu tô, que pista que eu tô, para onde eu tô indo. Por exemplo, Santos Dumont. Já pousou no Santos Dumont, no Rio de Janeiro? Já Cara, qualquer coisa ali você cai na água. É horrível. A aproximação no Rio de Janeiro é surreal. Tanto que os comandantes que fazem ponte aérea são comandantes específicos. Não são todos os comandantes que fazem ponte aérea. Porque a região ali, ela é bem assim, tem a região das montanhas que você passa, você entra assim num vale para chegar no aeroporto que está no meio de uma água. Você fala, meu Deus do céu. E agora? E agora? Né? Então, esse fator, o fator humano, que é 85%, de acordo com a pesquisa de Harvard, 85% dos acidentes aéreos são provenientes de fatores humanos. Olha só. Fator técnico, você estuda, você fica em cima, tem treinamento. Tá. E o fator humano? Você se atualiza. E o fator humano? E você ali, né? O teu psicológico. Que na nossa educação, infelizmente, na nossa educação brasileira, nós não temos enfatizado isso. E aí cabe o quê? A responsabilidade joga para as empresas. Tanto que o primeiro treinamento que os comissários têm ao entrar é inteligência emocional versus operação, segurança da operação. Que é tão primordial. Nossa, e as turbulências, elas se dão por quê, assim? São ventos mesmo? Vários fatores. Camada de ar quente. Aí eu tinha que trazer um instrutor técnico aqui para você. Vários fatores. Corrente de vento, né? Tem massa de ar quente com massa de ar frio, por exemplo. Geralmente, quando a gente está... Voos internacionais, quando, por exemplo, o Brasil está muito quente, vamos supor, e a gente está indo para Europa, né? Estou indo para Londres, que está muito frio. Então, tem aquele choque térmico de massa de ar quente com massa de ar frio. Não tem nada a ver. Tempo fechado tem por conta da... Porque eu tenho um cagão, assim, quando eu chego no aeroporto, puta, o tempo tá fechado, tá garoando. Falo, será que dá pra voar? Então, depende do que é o tempo fechado, né? Pra gente, assim, nós estudamos as nuvens, por exemplo, o comissário também estudam as nuvens. Então, dependendo da nuvem, tem nuvem muito carregada de energia, né? E aí, essas nuvens para passar, aí você não... Ou você dá uma volta, quando você vê o avião passando, assim, dando aquela volta, desviando, a gente tem que desviar. Dependendo da nuvem, né? Ela é muito carregada. Se você entrar ali, ela destroça o seu avião.